sobretudo um desportista, o mais difícil de facto é conseguir encontrar esse equilíbrio, não é? Porque depende de muita coisa, está muita coisa em jogo, e nem sempre é possível ter tudo isso alinhado, digamos assim, para conseguir esse equilíbrio, não é? Aquilo que é um atleta, um treinador, um árbitro, enfim, aquelas pessoas que estão mais ligadas ao desporto, de facto há alturas, até porque estão sempre a ser avaliados, não é? E haverá poucas profissões no mundo, se calhar são as únicas, que estão permanentemente a ser avaliados, não é? Os atletas são avaliados todos os dias no treino, os treinadores, os árbitros são avaliados de semana a semana, ou enfim, quando têm competições, e só este simples facto provoca logo aqui uma quantidade enorme de desequilíbrios, não é? Se a pessoa não estiver bem resolvida e tiver, digamos assim, os seus índices mentais bem alinhados, a confiança, a motivação, o controle emocional, isto pode logo provocar aqui algum desequilíbrio, depois vai refletir, obviamente, naquilo que é o rendimento esportivo, mas também naquilo que é o rendimento na vida, digamos assim. E, portanto, logo aí temos um primeiro grande desafio. Depois temos, obviamente, toda a pressão que implica o ter que de desempenhar performances a alto nível de alto risco, não é? E onde perseguir objetivos que muitas vezes são objetivos extremamente difíceis e complicados de atingir, não é? Participar nos Jogos Olímpicos, estar no Campeonato Europeu, estar no Campeonato Nacional, enfim, dependendo da evolução da carreira, tudo isto são objetivos que se revelam muitas vezes complicados, não é? Portanto, mais uma vez aí também é preciso este equilíbrio. No fundo é andar sempre à procura quase da perfeição, digamos assim, embora a perfeição exista muito poucas vezes, não é? Mas é andar sempre atrás dela e tentar alinhar todos estes fatores de maneira a conseguir esse tal equilíbrio. E, portanto, tudo aquilo que for trabalhar, aquilo que normalmente as pessoas chamam os fatores mentais, não é? Saber qual é a motivação certa, ter os níveis de confiança alinhados, o controle emocional, que é das coisas mais difíceis de atingir, não é? Controlar todos estes fatores e ter estratégias e técnicas, digamos assim, para conseguir alinhar tudo isto, é de facto aqui um equilíbrio muito complicado. Aquilo que eu sugiro é que as pessoas procurem sempre apoio de alguém, não é? A família aqui é extremamente importante, os amigos são extremamente importantes. Se houver um profissional da área que possa ajudar, ainda melhor, não é? Eu cada vez me convenço mais, puxando a brasa à minha sardinha, digamos assim, cada vez me convenço mais que é importante haver este apoio psicológico, haver alguém que tenha competências para isso e que possa ajudar a pessoa numa determinada etapa da sua carreira, não é? Se todos nós pudéssemos ter um psicólogo a acompanhar-nos, seria excelente, e aqui a escola poderia ter aqui um papel extremamente importante. E, portanto, eu acho que este será o ponto fundamental, não é? Tentar que todos estes fatores se alinhem e tentar ter o máximo de recursos possíveis para conseguir esse tal equilíbrio. E é sobretudo, obviamente, mesmo que tenhamos apoio dos outros, esse trabalho tem sempre que ser nosso, não é? Parte muito do interior. E às vezes há pessoas que têm os melhores acompanhamentos possíveis, têm a família, têm amigos, têm profissionais competentes e mesmo assim não conseguem, não é? Porque precisam mesmo de fazer esse esforço interno, esse trabalho interno, não é? E esse trabalho interno é muito importante. Ou seja, no fundo é, por um lado, tentar encontrar e tentar perceber o que é que está a causar esse desequilíbrio, não é? O que é que está a acontecer. E depois de identificar esse problema ou esse fator que está a causar desequilíbrio, tentar a partir daí encontrar ferramentas para voltar ao equilíbrio. E aqui esta capacidade que todos nós temos enquanto seres humanos, não é? Mas às vezes não damos conta disso ou não valorizamos tanto porque andamos tão envolvidos no dia a dia que nem temos tempo para refletir, não é? Este tempo para refletir acho que é extremamente importante, é nós sermos capazes de olhar
e dizer, ok, eu estou neste percurso, não estou a conseguir isto ou não estou a conseguir aquilo, então como é que eu posso chegar lá, não é? Que tipo de objetivos é que eu tenho na vida, não é? Acho que a partir do momento em que nós nascemos, claro que no início isto é mais difícil porque não temos tanto esta consciência, digamos assim, do mundo, não é? Mas a partir do momento em que começamos a ter esta consciência, um pouco antes da adolescência, provavelmente será a altura em que começamos a pensar sobre isto, não é? E toda a gente fala muito da adolescência e da dificuldade que é lidar com adolescentes, porque andam um pouco à procura daquele que é o seu papel no mundo e do significado que tem enquanto pessoa no seu mundo. A partir daí penso que nós podemos começar a fazer este trabalho, que é tentar para nós próprios definir, ok, o que é que eu estou a fazer cá, não é? O que é que eu pretendo atingir e que caminhos é que eu posso seguir para atingir esses objetivos aqui a todos os níveis, não é? Seja a nível pessoal, seja a nível desportivo, seja a nível académico, seja a nível profissional, seja a nível de relações com os outros. Portanto, a todos os níveis é importante nós pensarmos e termos essa capacidade e, sobretudo, darmos a nós próprios esse tempo. Eu acho que neste momento, se calhar, essa é uma das maiores dificuldades, é nós não termos esse tempo para refletir sobre o que estamos a fazer e que caminhos é que podemos seguir para atingir o que nós pretendemos, não é? E depois, a partir daí, é perceber quais são os obstáculos que nós temos, quer obstáculos externos, quer obstáculos internos, ou seja, o que é que eu, enquanto ser humano, preciso de melhorar em mim para conseguir atingir aquilo que é a minha realização, digamos assim. Quer mesmo, obviamente, tentar perceber aqui um bocadinho quais são os fatores externos que podem limitar isso, não é? E a partir daí tentar definir os caminhos possíveis, porque nunca temos só um caminho, não é? Às vezes as pessoas... É um bocadinho escrever a lápis, não é? Às vezes as pessoas acham que qualquer coisa que façam é definitiva e não tem volta, digamos assim, não é? Mas tem, não é? Como eu costumo dizer, a única coisa que não tem remédio, não é? Enfim, isto é uma verdade lá para Alice, digamos assim, é a morte, não é? Tudo o resto, nós, ok, não conseguimos ir por aquele caminho, mas se calhar temos aqui outro caminho, não é? E muitas vezes achamos que não, achamos que aquele é o único caminho. Isso dificulta imenso, porque muitas das vezes aquele caminho de facto está obstruído, não há possibilidades, nós não conseguimos sozinhos continuar naquele caminho e, portanto, temos que descobrir outros, não é? E esta é uma das grandes dificuldades. As pessoas hoje em dia querem de tal maneira e acham que só existe aquele caminho, não é? Lá está, é que só se escreve a caneta e eu acho que se escreve a lápis, não é? Portanto, escrevendo a lápis podemos sempre apagar e voltar atrás, não é? Portanto, ok, vai ter consequências, sim senhor, mas até podem ser consequências positivas, não é? Nós normalmente pensamos sempre mais no negativo, pensamos sempre nas consequências negativas e muitas das vezes até há consequências positivas de irmos por outros caminhos, não é? E se calhar até nos tira daquele conforto que nós estávamos habituados, mas vai fazer com que nós, vai ser um desafio, vai fazer com que nós vamos buscar outros recursos que se calhar nem tínhamos pensado que tínhamos ou até achávamos que não tínhamos ou que seria muito difícil para nós, não é? Portanto, no fundo é isto, é na busca desse equilíbrio que falas há bocado, esta capacidade de análise e de perceber que há vários caminhos na nossa vida, ou que pode haver vários caminhos na nossa vida, é extremamente importante e que nós, sobretudo nós, temos os recursos para os enfrentar, não é? Desde que não achemos que aquilo é absoluto e passamos a achar que a vida é mais relativa e, portanto, se não der para ir por ali, pode dar para ir para outro sítio, que também vai ser positivo e também nos vai dar uma série de realizações. São dois extremos, não é? Quase. Isso é extremamente importante, ou seja, temos muitas vezes pessoas que têm as condições todas, não é? Mas que no fundo acabam, entre aspas, por se boicotar um bocadinho, não é? Porque acham sempre que olham sempre para o lado negativo, não é? E esse é um defeito de software, digamos assim, na maior parte dos humanos, ou seja, não querendo criar aqui estereótipos, mas a grande maioria das pessoas de facto funciona mais dessa forma, ou seja, vê mais os obstáculos. E quando pensa no futuro, pensa sempre de uma forma mais negativa, não é? Quase como se tivesse uns óculos escuros que impedisse de ver quando está sol e quando está um dia bonito, não é? Mas isso, atenção, porque
há N explicações para isso, não é? E há muitos autores com uma série de explicações. A explicação que eu acho, daquelas todas que já ouvi, que se adequa melhor, é recuar um bocadinho aos nossos antepassados, ou seja, do ponto de vista dos nossos antepassados, recuando aqui algumas centenas de anos, nós hoje em dia somos, digamos assim, estamos no topo da cadeia alimentar, ou seja, podemos sair de casa, não nos vai acontecer nada, não vamos ser atacados por nenhum predador, não é esse perigo, não é? Mas os nossos antepassados não. Ou seja, viviam em grutas, viviam em cavernas e tinham que ter algum cuidado, não é? Quando saíam, não podiam sair, digamos assim, sem preocupação nenhuma para ir procurar alimento ou o que seja, porque de facto corriam esse risco de ser atacados, não é? O que é que aconteceu? A seleção natural, um pouco indo buscar aqui as teorias do Darwin, não é? Essas pessoas que eram mais cautelosas e que tinham algum receio foram aquelas que sobreviveram, porque se calhar aqueles que saíam da gruta sem preocupações acabavam sempre por ser comidos, não é? E portanto esta mensagem, esta pegada genética foi acabando por passar e foram de facto, aqueles que sobreviveram foram os que tinham mais cautela e que tinham mais receio, não é? Pronto, hoje em dia isto já não faz sentido, não é? Porque obviamente nós já não temos este problema, digamos assim, mas o que acontece é que muitas das pessoas ainda continuam de facto a usar esta forma de pensamento, não é? E esta cautela em relação àquilo que pode acontecer em relação ao futuro, não é? Portanto, o que eu diria a estas pessoas era olharem para a realidade como ela é, tentarem tirar os tais óculos escuros e porem os óculos mais clarinhos e tentarem ver o mundo como ele é e perceberem que, ok, se calhar numa situação qualquer, a pensar em relação ao futuro, às tantas é 50-50, 50% de probabilidades das coisas não correrem tão bem, 50% de probabilidades das coisas correrem bem, não é? Portanto, já equilibramos aqui um bocadinho o prato da balança, digamos assim, da forma como olhamos o futuro e como encaramos o futuro, não é? E de facto temos, mas aí é uma percentagem muito mais reduzida, as pessoas que estão quase no outro extremo, não é? Que têm demasiada confiança e quantos atletas se perderam por causa disto, não é? Porque de facto eram muito bons, não precisavam de trabalhar quase no início da carreira, não é? E as coisas iam acontecendo naturalmente, os sucessos, não é? Mas a partir de determinada altura isto só não chega. E se não houver o tal trabalho por trás e se as pessoas não perceberem, ok, eu tenho que trabalhar porque a partir de determinada altura temos pessoas que trabalham mesmo muito, não é? E que compensam, digamos assim, eventuais falhas que até possam ter ao nível mais do talento, digamos assim, com a capacidade de trabalho. E temos atletas que falam sobre isso e que reconhecem isso, não é? E se calhar aqueles que eram mais talentosos a determinada altura acabaram por se perder porque não foram capazes de se adaptar e de perceber que precisavam trabalhar para continuar a ter sucesso, não é? E os outros que até tinham menos capacidades, que até tinham menos do tal talento, não é? Com a capacidade de trabalho acabaram por conseguir resultados, não é? E acabaram até por ser atletas bem-sucedidos do ponto de vista desportivo, não é? Portanto, de facto, é preciso equilibrar isto. E depois, em relação à confiança, há aqui outro aspecto, que é a grande maioria das pessoas acha que nós precisamos de ter muita confiança, não é? E que a confiança resolve tudo, mas de facto eu posso ser a pessoa mais confiante do mundo, mas se eu tiver um teste, se eu tiver um desafio e não me preparar para ele, só a confiança não vai resultar, não é? E portanto, este é o grande problema do excesso de confiança, é que muitas vezes o excesso de confiança leva a que as pessoas não trabalhem, não se preparem para aquilo que vem aí. É um bocadinho o que acontece em todo o mundo, quando temos um atleta mais fraco, entre aspas, não é? Temos sempre que usar aqui muitas aspas quando usamos estas palavras, ou quando temos uma equipa que normalmente, ou que é considerada mais fraca, que vai jogar com uma equipa que é considerada mais forte e até consegue ter sucesso, provavelmente porque houve excesso de confiança do outro lado, não é? E portanto, passar aqui a mensagem de que muitas vezes o excesso de confiança também pode prejudicar aquilo que é o rendimento desportivo ou aquilo que é a performance desportiva, não é? E as pessoas muitas vezes não têm essa noção, acham que quanto mais confiante eu for, melhor. Tudo bem, até um certo ponto, mas é preciso fazer o trabalho de preparação para aquele desafio, para aquela prova, para aquele torneio, para aquilo que vai acontecer, não é? No desporto nota-se muito isso, não é? Se calhar não conheço aí tão bem a realidade, não é? do Brasil, mas o que se costumava dizer aqui em Portugal é que no Brasil, e aqui em Portugal se calhar há uns tempos atrás, não é? Dava-se um chute numa pedra e aparecia um jogador, não é? E portanto o facto disso acontecer
tinha muito a ver, e quando nós vamos olhar para a história de vida das pessoas, esta questão dos desafios e das dificuldades torna-se muito importante no forjar das personalidades e no forjar dos atletas. Não é? Há um termo que eu uso muito, que eu gosto muito, que é a tenacidade, não é? Que no fundo é a capacidade que nós temos de lidar com situações difíceis e as estratégias que vamos arranjando para as ultrapassar. Não é? E de facto as dificuldades acabam muitas vezes por forjar pessoas com uma capacidade de resiliência e com uma tenacidade fantástica. Não é? E depois temos no outro extremo, e cada vez temos mais isso, porque hoje em dia os pais cada vez querem dar mais aos filhos as melhores condições possíveis, querem tirar-lhes os obstáculos, quase que os metem numa bolha, digamos assim, que eles não são sujeitos a nenhuma adversidade, não é? Mas depois o que acontece é que quando eles, porque a vida é assim, não é? Não são só rosas, a determinada altura essa bolha vai desaparecer, e depois as pessoas não estão preparadas para lidar com essas adversidades, não é? E acabam por ter dificuldade, por se desequilibrarem, porque não passaram por essas situações, não é? E portanto, lá está, mais uma vez, terá que haver aqui um equilíbrio entre a proteção que os pais fazem dos filhos, mas também o facto de os educarem para aquilo que vai ser a realidade da vida, não é? E a realidade da vida é que eles vão enfrentar dificuldades, vão ter adversidades, e vão ter que ter ferramentas para lidar com elas, não é? E quanto mais cedo estiverem preparados para isso, melhor, não é? Do ponto de vista da maneira como podem enfrentar, porque o facto de já terem experimentado uma adversidade faz com que, quando vier outra, a confiança, lá está, e depois isto, nós estamos aqui a falar das coisas de uma forma um bocadinho separada, mas é óbvio que isto no mundo real funciona tudo em conjunto, não é? E portanto, já vão ter confiança, já vão controlar melhor as emoções, já vão saber que já ultrapassaram aquela dificuldade e, portanto, já não vai ser um desafio tão grande. Enquanto que uma pessoa que nunca se confrontou com uma adversidade, de repente, ao confrontar-se com ela, fica sem armas, não é? E se não tiver ali ninguém que a possa ajudar, e às vezes isso acontece, não é? Fica completamente sem saber o que fazer e desorganiza-se e desequilibra-se, não é? Portanto, é importante que os pais também percebam isto na educação das crianças, não é? Que eles precisam. Claro que os pais até podiam evitar isso, até podiam intervir e fazer com que o mundo fosse mais cor-de-rosa, sobretudo nos anos mais iniciais da vida, não é? Mas às vezes é importante que as crianças se confrontem com as adversidades para ganharem essa forma e essas estratégias para conseguir lidar com elas, não é? E portanto aqui de facto às vezes põe-se muito esses dois extremos, que é as pessoas que tiveram dificuldades na vida e que conseguiram ter sucesso, porque foram aprendendo e muitas vezes sozinhos estratégias para lidar com isso e portanto quando saíram do seu país e foram à procura de sucesso noutros países, não é? E há muita ideia de vir, sobretudo no futebol, não é? De vir para a Europa, porque parece que a Europa é quase o Eldorado, mas também tem muitas dificuldades, ou seja, isto não é fácil, não é? Mas tendo passado por essas adversidades estão mais bem preparados para aquilo que vem a seguir, não é? Para as outras adversidades. As pessoas que tiveram tudo, depois quando têm adversidades, não é? De repente parece que não sabem resolvê-las e desequilibram-se completamente, às vezes com adversidades muito pequeninas, não é? Que são facilmente resolvíveis, porque olham para aquilo como um obstáculo enorme, não é? E não conseguem ver que afinal aquilo é uma lombazinha no percurso, não é aquele obstáculo, aquela montanha tão grande como parece, não é? Portanto aqui fica esse apelo aos pais que nos estiverem a ver para tentarem encontrar aqui mais uma vez o equilíbrio entre o facilitarem a vida, mas não facilitarem demasiado a vida e as crianças irem encontrando obstáculos. Faz lembrar um pouco aqueles alunos, não é, que nunca tiraram nenhuma negativa e de repente chegam à universidade e como aquilo é muito diferente, o ensino, a relação que os professores estabelecem com os alunos, de repente tiram uma negativa e parece que o mundo acabou, não é? Porque não estão habituados a que isso aconteça e não sabem como lidar com aquilo, não é? Portanto, claramente aqui mais uma vez a questão do equilíbrio acho que é extremamente importante, né? E a procura deste equilíbrio pode ser fundamental também na nossa vida. Não, e acho que passa mesmo por aí, que é
os pais, os professores, os treinadores, no processo de crescimento dos atletas, das crianças, dos jovens, irem instilando, digamos assim, no processo algumas dificuldades, algo que saibam que aquela pessoa tem capacidades para enfrentar, não é? Ou seja, não é criar uma dificuldade que seja muito grande, não é? Que seja muito difícil para uma criança, não é? Mas é ir criando algumas pequenas dificuldades que a criança, que o jovem atleta consiga ultrapassar, não é? E depois ter aquele sentimento de realização, eu consegui, não é? Que é das coisas provavelmente mais fantásticas que se consegue ter, não é? Quando nós conseguimos ultrapassar um obstáculo, quando conseguimos lidar com uma mudança que não estávamos a contar, o que vem a seguir, a realização que nós temos, não é? E a confiança que isso dá depois para o futuro. Eu acho que se os pais conseguirem fazer isso, se os professores conseguirem fazer isso, se os treinadores conseguirem fazer isso com os seus jovens atletas, estão a moldar uma vida e a tornar essa pessoa muito mais confiante e muito mais capaz de encontrar os obstáculos que tem na vida. Portanto, acho que, não tendo aqui a resposta do $1 milhão, mas acho que esta pode ser uma sugestão extremamente importante para quem nos está a ouvir e a ver.